Hoje eu quero trazer para vocês algumas indicações de leituras, tá? Alguns autores que embasam a maioria dos meus vídeos aqui no TikTok. Então, se você gosta de alquimia, se você gosta de assuntos relacionados a escolas de mistérios, um tipo de autoconhecimento mais profundo e mais iniciático, vem aqui comigo que eu vou te indicar mais ou menos 10 obras que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu processo interior. Para você que já me assiste, provavelmente já ouviu eu falar sobre o Baphomet, aquela figura estranha que muita gente tem medo. Ela vem dessa obra Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi. E para poder complementar, eu vou indicar também outra obra do mesmo autor, que é A Chave dos Grandes Mistérios. Essas obras mostram algo bem especial, que símbolo é linguagem do inconsciente. Baphomet, por exemplo, não é sobre bem ou mal, é sobre a integração dos opostos. Então, nesse ponto, essa obra ela traz um caminho bem interessante sobre como conciliar essas polaridades. Então, ou seja, eu falo muito dos meus vídeos sobre a importância disso. Inclusive, para você que medita, para você que aprofunda um pouco, né, nos graus de percepção de realidade, e eu estou falando de uma realidade interior, é muito adequado que você compreenda um pouco melhor a lei hermética da polaridade, né, o princípio da polaridade. Então, não estou com esse livro aqui em minhas mãos, mas eu indico também o Kybalion para você que está iniciando. Eu também quero indicar para vocês não só esta obra, mas todas as obras do Stanislav Grof. Essa aqui, inclusive, é uma obra fácil que ele traz a cartografia da consciência. E o que isso significa na prática? Significa que ele amplifica o jogo. Ele mostra que em estados alterados ou em estados holotrópicos de consciência, você é capaz de perceber coisas, vamos dizer assim, que vão além da sua experiência nesta existência, ou seja, da sua experiência do inconsciente pessoal. Então, dentro da sua cartografia, ele traz diversos relatos muito bem documentados de experiências místicas, arquétipos vivos, e nesses estados ampliados, a pessoa ela tem a condição de se conhecer de forma extremamente profunda, tá? Então eu respeito muito esse autor, inclusive na outra rede tem muito vídeo sobre ele, né? Principalmente vídeos para quem fala inglês, e eu indico que você aprofunde nos conhecimentos que ele traz. A próxima obra que eu quero trabalhar com vocês é do Fritjof Capra. Trago para vocês Sabedoria em Comum, mas eu também poderia indicar O Ponto de Mutação e O Tal da Física. É o único autor que eu me sinto à vontade para poder ler sem perceber uma forçação de barra entre os paralelos da física quântica e desses processos de consciência. Então, recentemente alguém me perguntou, você não vai fazer um vídeo sobre física quântica? E eu respondi, não, eu não entendo nem de física newtoniana. Imagina de física quântica. Então não vou fazer paralelos assim, porque eu acho que muita gente força a barra justamente para validar teorias ou hipóteses que nem sempre são reais. Entretanto, esse autor ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele aponta para padrões semelhantes entre essa física moderna e tradições antigas. Então, ele foca em como a vida trabalha através de teias, de relações interdependentes e como perceber essas relações, como observar que a vida é muito mais do que o nosso egocentrismo, que a vida pode ser percebida numa perspectiva mais ecocêntrica, né, onde a gente percebendo essas relações, ficamos até mais estratégicos na nossa vida profissional, nos negócios, no nosso dia a dia, nos relacionamentos. Então, essa visão ecocêntrica da realidade, ela acrescenta bastante, e é por isso que eu indico essa obra. A nossa próxima indicação é o Joseph Campbell, né? No vídeo anterior que eu fiz indicando, inclusive, alguns livros, eu indiquei O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Agora eu vou indicar O Herói de Mil Faces. Essa obra eu embaso muito dos meus vídeos, porque traz ali toda a jornada do herói, né? E as etapas do processo de expansão da consciência. Nós, você e eu, somos heróis da nossa existência e nós temos como exemplo outros heróis que trilharam caminhos. Então, esses heróis, eles deixaram rastros, eles deixaram pistas de como ter uma vida significativa. Então, a ideia é você estar aceitando convites a aventuras, né? Você estar encontrando com mentores, e esses mentores, eles te auxiliam a enfrentar dragões, monstros, né? Você sai do mundo comum, adentra um mundo especial,
especial, e nesse mundo especial a magia acontece, e essa magia ela vai te trazer desafios, conflitos, dores, sofrimento, mas esses sofrimentos são convites justamente a esse processo de integração da sua consciência. Estou resumindo aqui bastante a obra, mas vale muito a pena, tá, você aprofundar no Joseph Campbell. Dito isso, e ainda falando sobre dualidade, eu quero indicar um outro autor, tá, que é o Jean-Yves Leloup. Esse autor é sensacional, ele não é complexo, ele é extremamente profundo. Em especial para esse vídeo, eu quero indicar esse livro, tá, Além da Luz e da Sombra, que ele vai fazer uma boa ponte entre filosofias orientais, entre tradições espirituais do Oriente, como o budismo, né, o taoísmo, e as religiões, principalmente o cristianismo aqui do Ocidente. Então ele vai mostrar que a gente pode viver esse processo de polaridade e conciliar esses opostos, como eu já expliquei aqui através do Eliphas Levi. Então, ou seja, a esse ponto do vídeo é importante eu te dizer que, cara, esse entendimento da conciliação de opostos, ele perpassa pelo hermetismo, pela alquimia, pela cabala, né? Ele está ali nas escolas de mistério, na própria maçonaria com o pavimento mosaico, no taoísmo com o yin yang. Então, se você começar a aprofundar os estudos, você vai perceber que isso é elemento básico para que a gente consiga sustentar um estado de consciência mais profundo. E a nossa próxima obra, eu estou falando aqui de cristianismo, né? De religiões orientais. A minha próxima obra é a Yoga de Jesus, do Paramahansa Yogananda. Inclusive tem uma obra muito boa, que eu não estou aqui nas minhas mãos, que é a Autobiografia de um Yogi. Esse autor ele é fantástico, ele é simples, é fácil de ler, e ele mostra que os ensinamentos de Jesus contêm camadas de compreensões, que não é só um aspecto moral. E sim, ele mostrava ali um processo de expansão da consciência, onde há espaço para que a gente valorize estado de presença, respiração e a busca ou o retorno para a unidade, para o pai. Então, nesse sentido, ou a mãe, né? Eu gravei inclusive um outro vídeo sobre isso. Então, ou seja, ele começa aqui, né, com uma frase extremamente enigmática: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Cara, isso aqui embasa inclusive toda caminhada iniciática. Estou falando muito de obras, né, com a pegada espiritualista e até mística, e para contrapor, nada melhor do que Sam Harris. Nessa obra ele compartilha um pouco da sua jornada, né, onde em algum momento ele foi perdendo um tipo de fé, né, naquilo que poderíamos chamar de religião, e mostra que é possível, através da meditação, um tipo de despertar consciencial. Então, nesse sentido, eu indico bastante essa obra, onde ele mostra que é possível ter uma conexão direta com o si mesmo ou com a parte mais profunda da nossa consciência. E uma outra pergunta que eu muito recebo aqui nesse canal é: qual obra eu devo começar? E não é por essa obra, tá? Mas eu gostaria de fechar o vídeo com essa obra e sim responder essa pergunta, por onde começar, como começar, mas eu gostaria de dizer que essa caminhada ela perpassa muito pelo olhar interior, pela observação da própria vida, né? Os padrões de comportamento, né? O que se repete, o que retorna, o que eu ainda não consigo digerir nem integrar, como que eu, ao observar as minhas relações, esses padrões de repetição, percebo o que pode ser feito de diferente. Tá? Então, muito do autoconhecimento funciona por essa observação. E nem sempre a gente dá conta de se observar, que a gente tem diversos vieses, né? A gente tem uma predisposição de distorcer muita coisa nesse sentido. Entretanto, se você buscar um psicólogo, um profissional para poder te auxiliar nesse processo, talvez até alguém que já tem uma certa afinidade com esse tema, eu falo também muito aqui sobre uma busca interior, utilizando-se de medicinas da floresta, como a ayahuasca, e eu vejo que muitos psicólogos, por não ter experiência, às vezes até preconceito, não consegue atender de forma mais respeitosa, de forma mais neutra, que óbvio que essa é a proposta de qualquer psicólogo, né? Mas nem sempre a gente dá conta disso. Então eu sugiro que você, caso você esteja nesse tipo de caminhada, também busque um profissional que tenha essa abertura. Então a gente também indica muito a meditação como um excelente meio, né, de você medir as suas ações, de você se observar os seus pensamentos sem se identificar com eles, colocando inclusive na prática o conhecimento que eu trouxe aqui do Jean-Yves Leloup, do Eliphas Levi. E aí eu gostaria de fechar esse assunto com uma passagem da Helena Blavatsky. Então, para você que está mais avançado, acho que vai fazer sentido. Ela fala de algumas salas que
que você entra a partir de cada estado de consciência. Isso, inclusive, conversa muito com um livro que é muito simples, eu não tô com ele aqui nas minhas mãos, mas eu vou aproveitar para indicar, que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, tá? Então, beleza, vamos voltar aqui. E por que eu trouxe o exemplo do Cavaleiro Preso na Armadura? Porque lá, o Cavaleiro passa por 3 salas. Uma sala do silêncio, uma sala do conhecimento e uma sala da verdade. Então, não é à toa que esse autor faz esse paralelo, né? Usa desse elemento salas para trazer camadas de percepções ou de consciência. Então, a Helena Blavatsky, por essa obra, A Voz do Silêncio, também faz esse convite. Então, ela fala de uma sala onde ela é perigosa em sua pérfida beleza. É necessária só para tua aprovação. Cautela, Lano. Não vá a tua alma, deslumbrada pelo falaz esplendor, demorar-se e ficar-se presa à sua luz enganadora. Esta luz brilha da joia do grande sedutor, Mara. Ela enfeitiça os sentidos cegamente e deixa o incauto qual a um abandonado náufrago. A mariposa, inclusive esse trecho eu citei em uma das minhas recentes produções aqui. Presta atenção, esse trecho é muito bom. A mariposa, atraída pela luz deslumbradora de tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite viscoso. Então, essa é uma camada que eu vejo muitas pessoas, né, acessando aí com as medicinas da floresta, né, com a ayahuasca. Então a gente fica preso na beleza, a gente quer dançar, a gente quer movimentar o corpo, nada contra, é necessário, inclusive, participar das energias, mas é uma camada. Então se você consegue sustentar essa energia, essa beleza, esse esplendor, você vai adentrar a outras camadas de consciência que são ainda mais interessantes e às vezes pode, inclusive, te ajudar muito mais no seu dia a dia. Então é isso, espero ter conseguido não só trazer algumas indicações de obras, mas principalmente alguma direção, se é que isso é possível, se é que o caso é trazer uma direção, beleza? Se você gosta desse tipo de assunto, lembre de deixar o seu like, se inscrever no canal, né? E deixar o seu comentário. Eu te peço, inclusive, para indicar obras também aqui, obras que você até gostaria que eu falasse, viu? Que aí eu gravo nos stories um pouco sobre isso, beleza? Um grande abraço.